Aleluias, boa noite, irmãos, novamente, a paz do Senhor. Como vocês estão? Todo mundo bem? Quantos estão com expectativas para ouvir a palavra de Deus? Amém? Glória a Deus. Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Com as suas próprias palavras, ore, peça para que o Senhor fale contigo. Deus, nós sabemos que oração nunca é demais. Estamos aqui clamando, pedindo ao Senhor para falar conosco de uma forma poderosa. Que os nossos ouvidos estejam bem abertos, Deus amado, para escutar a Tua voz. Que nada venha tirar a nossa atenção, mas que os nossos olhos estejam fitos em Ti, Senhor. Que tenhamos compreensão de tudo que o Senhor quer derramar sobre nossas vidas esta noite. Que possamos guardar, Senhor Deus, tudo aquilo que recebermos e não apenas guardar, mas também transbordar na vida das pessoas, compartilhar as riquezas espirituais que temos recebido com a Tua palavra, com a ministração, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nos capacita para vivermos os nossos propósitos, para brilharmos a Tua luz, a Tua glória, Senhor Deus, neste mundo. Nós sabemos que há uma ardente expectativa na Sua criação, pela manifestação dos Seus filhos, pelo nosso posicionamento, Senhor Deus. E nós queremos ser capacitados, receber, Deus, a instrução do Senhor esta noite, para que possamos, meu Pai, cumprir o ID, para que possamos, de fato, nos mover como embaixadores de Cristo aqui nesta terra, ganhando terreno, Senhor Deus, avançando no Teu reino, na Tua glória, Senhor, alcançando mais e mais pessoas. Em nome de Jesus, é o que clamamos a Ti esta noite. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, eu estou aqui para falar com vocês a respeito de propósito. Quantos entendem que possuem um propósito em Deus? Amém? Agora eu te faço mais uma pergunta. Você está disposto de fato a se mover todos os dias para viver esse propósito? Porque não basta você entender que tem um propósito em Deus, mas você precisa se comportar todos os dias de acordo com esse propósito. E vou te falar, quanto maior o seu propósito, mais será demandado de ti. E a própria palavra fala, a quem muito é dado, muito mais lhe será pedido. Então, você que já recebeu a revelação da parte de Deus sobre o seu propósito, e você sabe que é algo grande, é algo que de fato te desafia, você precisa ser coerente e disciplinado com relação à sua vida com Deus, com relação ao seu propósito. Amém? Quantos estão comigo? E entre todos os cristãos, existem propósitos em comum, ou seja, propósitos que todos foram convocados para viverem, e também, como eu disse, existem aqueles propósitos específicos, um chamado próprio, algo que Deus preparou exclusivamente para você e que não poderá ser executado pelo irmão que está do seu lado, não poderá ser realizado pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu pastor, somente por você. Algo que Deus confiou unicamente a ti e só você pode responder o Senhor sobre isso. Amém? E eu trarei aqui, primeiramente, alguns propósitos gerais, propósitos em comum, que, como eu disse anteriormente, todos nós somos convocados para vivermos esses propósitos que eu falarei, e logo após eu pregarei um pouco a respeito dos propósitos específicos, porque eu sei que existem muitos cristãos que têm dificuldade de entender qual é o seu propósito em Deus. Isso acontece normalmente com os novos convertidos.
não adquiriram ainda a clareza em Deus para saber a razão da sua existência, o porquê que está aqui nesta terra, o porquê está no lugar que está, para que foi plantado. Então eu espero em Deus de alguma forma contribuir com a sua vida esta noite para te levar a um entendimento sobre isso. Amém? Então vamos lá. Primeiro propósito em comum entre nós: a ministração, a pregação da palavra de Deus. Irmãos, todos os cristãos foram chamados para pregar o evangelho, sem exclusão. Essa responsabilidade recai sobre mim, recai sobre você. Todos nós temos esse propósito. Não é algo que se restringe apenas aos líderes de célula, aos pastores, aos missionários, aos evangelistas. Não, você que está aqui, você que já entregou a sua vida para Deus, você que vive por Ele, para Ele, saiba, Deus conta contigo para levar a palavra dEle, para alcançar pessoas com o amor do Senhor, para levar a cura, a transformação, a libertação. E você sabe que a libertação, ela vem pela palavra, vem pelo entendimento, pelo conhecimento dos preceitos santos do Senhor. Como está escrito lá em João, no capítulo 8, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Amém? E Deus confiou o ministério da pregação a nós, homens, para levarmos essas riquezas para outras pessoas. Também está escrito lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, que é da vontade de Deus que todo homem seja salvo através do entendimento da verdade. Esse propósito foi confiado a nós. Amém? Algo tão maravilhoso que os anjos desejam contemplar, conhecer, entender mais sobre esse ministério tão grandioso que foi confiado a nós. E para te provar isso, abra sua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Assim está escrito. Jesus direciona essas palavras para os seus discípulos. Quantos aqui são discípulos de Jesus Cristo? Então essa palavra é para você. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. É uma missão. É uma convocação santa para todos. Preguem o evangelho. Em Provérbios, no capítulo 11, versículo 30, um texto muito interessante, está escrito o seguinte: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Então, a revelação bíblica sobre sabedoria não é se você tem mestrado, doutorado, se você é um expert na sua área de atuação. Isso é importante, ok, mas a revelação bíblica sobre sabedoria é se você está de fato cumprindo o chamado, a missão de Deus confiada a você, de alcançar pessoas, de trazer pessoas para o reino da luz. O que se move dessa forma todos os dias é que de fato demonstra a sabedoria, não a sabedoria humana, a sabedoria da terra, mas a sabedoria que vem do alto, que vem dos céus, do nosso Pai perfeito, em quem não há qualquer sombra de variação. Amém? E existem diversas formas de nós pregarmos a palavra de Deus. Eu quero que você guarde isso. A pregação
do Evangelho não se trata apenas de você ir para uma praça pública e abrir a Bíblia e citar versículos e buscar fazer a aplicação deles. É claro que essa é uma forma legítima, mas você pode pregar a palavra de Deus por meio do seu comportamento, por exemplo, por meio da sua postura, no seu dia a dia, de uma forma simples, nas entrelinhas. Às vezes uma pessoa vai comentar algo contigo, nossa, como o dia hoje está lindo, né? E você completa, de fato, e tudo isso que você está vendo é criação do nosso Deus. E Ele criou todas essas coisas por meio da palavra, e a palavra de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o verbo que se fez carne, Ele é Deus, Ele estava com Deus, por meio de Jesus, Ele é o arquiteto da criação, tudo foi feito, e sem Ele nada do que foi feito seria realizado. Então essa já é a abertura para você ministrar, pregar sobre Jesus para a pessoa. Nós temos várias oportunidades todos os dias, irmãos. Eu ouso falar aqui com certeza, nós só não pregamos a palavra do Senhor todos os dias se nós não quisermos de fato. Se nós tomarmos uma decisão de falar, hoje eu não vou pregar, só assim mesmo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não consegue guardar as riquezas espirituais somente para si. Ela é tensionada pelo Espírito do Senhor a transbordar isso na vida das pessoas. De alguma forma, ela é motivada a fazer isso. E eu quero que você guarde essa realidade, essa verdade, porque o Senhor te convocou para viver esse propósito. Por exemplo, essa casa aqui está cheia de jovens, buscando o Senhor, aprendendo mais com Deus. Não é algo que depende apenas dos líderes de célula, que depende de uma pessoa ou outra, ou que depende apenas do líder da fábrica. Não, você é coparticipante nessa missão, nesse propósito. Essa responsabilidade de trazer pessoas para a casa de Deus, de ser um canal dos céus para a salvação, recai sobre mim, sobre você, como eu disse anteriormente. Irmãos, é uma responsabilidade de todos nós. Agora é claro, nós não faremos isso na força do nosso braço. Porque quem convence do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo do Senhor. Nós precisamos nos mover no poder do Espírito. Sermos, de fato, revestidos, como aconteceu lá em Pentecostes, porque dessa forma é fato que nós vamos cumprir esse propósito da pregação. Amém? Segundo chamado em comum entre todos os cristãos, que tenhamos uma vida justa, misericordiosa e que sejamos humildes. Amém? Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Deus, o Senhor, Ele já mostrou a você o que é bom. Não é algo que está encoberto. Não é algo de difícil compreensão. Ele já revelou. Já está claro. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Trata-se de um propósito, de um chamado para todos nós. E eu gostaria de falar um pouco a respeito sobre esses 3 pontos: justiça, misericórdia e humildade. Por que nós devemos andar em justiça? É bem óbvio, né? Nós já sabemos a resposta, porque Deus, Ele é justo. Deus é perfeito. E Ele requer
isso de nós. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Jesus veio a esta terra para restaurar aquilo que foi perdido no jardim. E através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, no Calvário, nós adquirimos novamente essa oportunidade de brilhar a glória do Senhor, de nos aproximarmos, de vivermos em comunhão e de fato conseguirmos viver tudo que o Senhor tem para nós. A cruz nos possibilita isso. Jesus nos possibilitou isso e Ele é o nosso exemplo. Nós temos que andar conforme as pisaduras de Jesus. E veja você o que está escrito lá em Salmos, no capítulo 45, versículo 7. Esse é um salmo messiânico, um salmo que aponta para Jesus. O Senhor, ó Rei, falando sobre Jesus Cristo, ama a justiça e odeia a iniquidade. E essa cultura precisa estar bem arraigada em nosso coração. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 8. Falando sobre Deus, Ele é a nossa rocha. As suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça. É justo e reto. Esse é o Senhor que nós servimos. Em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 11. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. Agora, uma palavra para os justos, para os cristãos. E quem são os justos? É aqueles que o Senhor olha e vê a justiça de Cristo Jesus nele. É aqueles que já receberam o Senhor Jesus e já entregaram a sua vida totalmente a Ele, e a sua vida está escondida em Cristo. Esses que têm a sua vida escondida em Cristo, quando Deus olha para ele, não vê apenas o ser humano falho, não vê apenas o engano presente no coração, mas vê a justiça de Cristo Jesus, a justiça da obra realizada na cruz. E por isso, esses são chamados de justos. Não porque não tem erro, são perfeitos, mas porque estão escondidos em Cristo Jesus. Então, continue o justo a praticar a justiça, e o santo continue a santificar-se. Amém? Segundo, nós lemos aqui sobre a misericórdia, que é o que Deus pede de nós. E por quê? Porque Deus é misericordioso. Salmos, capítulo 136, versículo 1, assim está escrito: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Oséias 6,6, Deus falando por meio do seu profeta Oséias: pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. É algo que Deus requer de nós. A misericórdia, a prática da compaixão, da bondade, que tenhamos os olhos de Jesus Cristo, amém? Esses olhos tão bondosos que conseguiu enxergar e atribuir valor a uma prostituta, a um ladrão, a publicanos. Todos, irmãos, por mais perdidos que estejam, existem os atributos comunicados da parte de Deus que todo ser humano carrega. E nós precisamos trazer isso à luz na vida das pessoas. É evidente, é fato que existem muitas pessoas que estão perdidas aí no mundão e que estão com esses atributos comunicáveis da parte de Deus abafados, quase que inexpressivos. Mas
nós, na instrução do Senhor, na sabedoria que o Senhor nos entrega, e nos movendo com misericórdia e compaixão, nós podemos sim trazer aquilo que há de melhor na vida das pessoas à luz. Porque você olhar para alguém e ver apenas pecados, ver apenas erros, isso é muito fácil. Qualquer um consegue enxergar o erro do seu próximo. Você não precisa ser um profeta, você não precisa de uma revelação extraordinária para ver erros, imperfeições na vida das pessoas. Agora, para você olhar para alguém que está perdido e enxergar que essa pessoa tem valor, algo que ela recebeu da parte de Deus, e trazer para a luz, isso precisa do Espírito Santo. Precisa do amor de Deus repousado sobre você. E o terceiro propósito em comum, a humildade. Mateus capítulo 11, versículo 29. Palavras do próprio Senhor Jesus. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. O Senhor é humilde, e Ele quer que vivamos em humildade. Amém? Esse propósito, esse chamado, é para todos nós. E, irmãos, algo para você guardar consigo. Eu aprendi isso com Deus, foi na vara. Eu aprendi, foi um processo de correção. Existem coisas, irmãos, eu estou falando isso porque eu creio que cada um tem um propósito extraordinário em Deus. E para você viver esse propósito, como eu disse anteriormente, existem princípios que eles precisam estar muito claros, né, plural, a você. E essa questão da humildade é algo central. Irmãos, ostentação não representa a cultura do reino de Deus. Soberba não representa a cultura do reino de Deus. O orgulho não glorifica o nome do Senhor. Por mais que você tenha dons, e os dons eles são irrevogáveis. Por mais que você tenha dom, por mais que você fale bem, que você pregue, se você é uma pessoa orgulhosa, se você é soberbo, e se a sua vida nos detalhes não glorifica o nome de Deus, você não vai alcançar o ápice daquilo que Deus tem para você. O chamado, o propósito é para que vivamos de uma forma simples e modesta. E humildade não se trata sobre pobreza. Amém? Não tem nada a ver com isso. Existem pobres que são orgulhosos, que são soberbos, e existem ricos, pessoas com uma condição financeira boa e que são humildes. Não tem nada a ver com o dinheiro que está na sua conta. Trata-se sobre algo intrínseco. É algo que vem de dentro e que se estende ao externo. Como o Senhor Jesus falou, eu sou humilde. Não é uma humildade de aparência. Não é uma humildade que você consegue enxergar nas minhas roupas ou algo nesse sentido. Não, eu sou humilde de coração. É algo interior. Nós precisamos ser humildes, não de aparência, mas de coração, em verdade. Porque nos movendo dessa forma, aí de fato o Senhor estará sendo glorificado em nossas vidas. Como o apóstolo Paulo escreve, seja pela vida, seja pela morte, o Senhor será glorificado em mim.
Eu carrego as marcas do Senhor Jesus Cristo. Que ninguém me moleste. Essa passagem é muito interessante. E ele nos ensinou, por meio da revelação do Espírito, a andarmos dessa forma, com coerência. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Vejam o que o apóstolo Paulo escreve: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Você pode ser usado pelo Senhor de uma forma poderosa, como um profeta, como um evangelista, como um pastor, como um pregador das nações. Você pode ser usado no seu trabalho. Deus confiar a você uma empresa impactante, uma empresa que vai empregar muitas pessoas, que será um canal dos céus nesta terra. Enfim, você pode fazer coisas muito grandes, porque é uma promessa para nós. O Senhor Jesus disse que nós faríamos obras maiores, mas não pense de você mesmo além do que convém. Mesmo caminhando pelos caminhos altos do Senhor, guarde a modéstia e a humildade. Isso é muito, 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 muito importante mesmo. Repito, ostentação, soberba, luxúria, não representa, não manifesta a glória de Deus. Amém? E como eu disse anteriormente, existem os propósitos específicos. Algo que Deus confiou a você. Uma história linda, maravilhosa, que Ele escreveu a seu respeito e só você pode viver essa história. E se você não se posicionar, ficará apenas como uma história linda escrita ao seu respeito. Mas para vivê-la de fato, para trazer essa bênção que está nas regiões celestiais e trazer a luz e trazer para o campo físico, é necessário o posicionamento, é necessário o entendimento. Em Gálatas, no capítulo 2, versículo 6, Paulo, ele compreende que o seu propósito era para trabalhar com os gentios. E que o propósito do seu próximo, do apóstolo Pedro, era para trabalhar com os judeus. Não é que um era melhor do que o outro, nem que um tinha um propósito maior do que o outro, não. Eram apenas propósitos diferentes. Tanto que ele fala, olha, a mim foi confiado. Deixa eu ver se está certo mesmo. É o próximo, por gentileza. Isso. A mim foi confiado o evangelho da incircuncisão. Assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão. Propósitos diferentes, propósitos específicos, mas ambos da parte de Deus. Amém? Aí você pode me falar, Gabriel, mas o apóstolo Pedro, ele foi repreendido pelo apóstolo Paulo, mas não tem nada a ver com uma questão de propósito. Amém? Foi uma situação que, com os gentios, Pedro se comportava de uma determinada forma, se assentava à mesa com eles para jantar, mas quando da parte de Tiago, líder da igreja em Jerusalém, vieram alguns judeus, então Pedro começou a se afastar dos gentios por conta do receio da represália. Foi unicamente a respeito dessa questão, mas não algo relacionado a propósito, que o Pedro não viveu o propósito dele porque ele pregava e cuidava dos judeus. Nada disso. Foi algo confiado por Deus, pelo Senhor Jesus Cristo,
a Ele. Amém? Propósitos específicos. Guarde isso. E eu estou quase encerrando aqui, já para dar um aviso para o meu irmão Agas, que vai trazer um aviso muito importante. Mas eu quero encerrar aqui dando um testemunho de algo incrível que eu vivi no sábado passado. E durante essa semana também. Eu gostaria de chamar o louvor, por gentileza. Eu estou falando sobre propósito e você vai entender o porquê eu vou falar isso. Pela misericórdia de Deus, muitos irmãos sabem que eu estou fazendo um curso de teologia. E no sábado, o nosso pessoal lá na sala, nós tivemos a oportunidade de realizar uma ação missionária. Uma ação missionária lá na Ceilândia, trabalhando com a comunidade carente. Irmãos, foi incrível aquilo que Deus realizou naquele lugar. Foi muito incrível mesmo. E na minha sala tem pessoas de todas as classes falando aí a respeito do entendimento, né, da visão que existe neste mundo, a respeito da condição das pessoas. Tem promotor de justiça, tem aqueles que vivem apenas integralmente como missionários, que inclusive são de outros estados e que vieram para cá para estudar, enviados pela igreja para se capacitar. Enfim, tem delegado lá na minha sala, pessoas de várias realidades diferentes. E nós estávamos lá em um propósito em comum: ser um canal do céu, ser bênção na vida daquelas pessoas. E algo muito interessante, tinha um cardiologista, um médico cristão lá, fazendo atendimento gratuito para a população. Tinha também um oftalmologista fazendo exames gratuitos de visão para as pessoas, e os missionários abordando as pessoas na rua, pregando a palavra de Deus. Foi algo muito incrível. E o que eu quero dizer com isso? Cada pessoa posicionada de acordo com o seu chamado, transbordando na vida de alguém. Porque a consulta com o cardiologista não era apenas uma análise do coração, mas era apenas um pretexto para pregar, para falar sobre Jesus para a pessoa. Eu quero que você entenda que você pode ser usado no seu contexto, na sua realidade. Por exemplo, a irmã Bruna, que eu sei, faz o curso de odontologia, correto? Maravilha, vai ser usada na área dela. Quantas pessoas, quantas crianças estão necessitando de tratamento nos dentes? Ok, vamos nos mover de acordo com essa necessidade, mas também como um pretexto para pregar, para levar as sementes espirituais, o evangelho para essas crianças, para esses adultos, para todos, porque, irmãos, a criação carece da glória de Deus. Todos carecem da glória do Senhor. Todos precisam ser alcançados, porque, como eu disse, é da vontade de Deus. Está lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, que todo homem seja salvo através do entendimento da palavra, do conhecimento da verdade. Permita-se ser usado pelo Senhor no seu contexto. Permita-se ser usado. Se o seu chamado é para viver integralmente na obra de Deus, meu irmão, vai com confiança. Vai com confiança.
sabendo que quem realizará e quem supre todas as suas necessidades é o Senhor. Não tem nada mais angustiante do que você passar por esta breve vida sem viver o seu propósito, e você ficar ali naquela dúvida: como seria, como poderia ter acontecido? Irmãos, isso com toda certeza pesa demais o coração. Seja ousado para viver o propósito de Deus. Qual é o seu chamado? Eu tenho certeza que Deus já revelou a você. Qual é o seu chamado? Viva-o. E algo que eu posso te afirmar: todo propósito de Deus envolverá pessoas. Envolverá pessoas. Deus ama pessoas. Se nós amamos o Senhor, devemos amar aquilo que Deus ama: pessoas. Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como eu disse, todo propósito do Senhor envolverá pessoas. Ame pessoas, alcance pessoas, dentro do seu trabalho, dentro do seu contexto, na sua realidade. Não pense que é algo que dependa apenas do pastor, que é algo que depende apenas do líder da fábrica, todas essas cadeiras estarem preenchidas. Não, já falei isso daqui, essa responsabilidade recai sobre todos nós. Não há nada mais gratificante do que viver o propósito de Deus e saber de fato que você está no centro do querer dele. Eu quero te convidar neste momento para ficar de pé. E eu fui muito impactado, irmãos, com todas aquelas pessoas se movendo com um coração tão quebrantado, com aqueles médicos pregando Jesus, com os missionários pregando o Senhor Jesus. E aquele projeto que ocorre ali na Ceilândia atende crianças, mas principalmente dependentes químicos. E eles atendem crianças porque eles conseguiram compreender que a luta com um dependente químico, com alguém que já está com a idade mais avançada, é muito complicada. Então eles foram estratégicos. Olha, nós precisamos impedir que essa comunidade carente, que essas crianças tenham o primeiro contato, o primeiro envolvimento com as drogas, porque é muito dificultoso já trabalhar ali na restauração, na ressocialização dessa pessoa. Então eles foram corajosos suficientes para dobrar o trabalho deles. E esse projeto já está presente em 9 estados brasileiros. 9 estados, pessoas vivendo integralmente o chamado, a obra do Senhor. E o meu objetivo aqui com essa mensagem é te impulsionar, te encorajar a sair do medíocre, a sair do raso, deste lugar que não glorifica o santo nome do Senhor, mas ir para o mais profundo, para este lugar onde os teus pés já não podem mais tocar o chão, onde você já não pode mais confiar na sua inteligência, na sua capacidade, neste lugar onde você fica totalmente vulnerável e dependente do Senhor. É neste lugar onde ocorre o extraordinário. É neste lugar de inteira dependência que o Senhor te direciona, que o Senhor te leva, porque aqueles que são nascidos do Espírito, eles são como o vento. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo nascido do Espírito. É o Senhor quem o guia, é o Senhor quem faz na vida dele. Permita-se ser usado pelo Senhor, meu querido. Nele você tem o sim, nele você tem um amém. Permita-se ser usado. Viva o teu propósito, transborde na vida de pessoas. Se desafie a trazer jovens para a fábrica, para o culto da família. Se desafie a discipular alguém, a pagar um preço por essas vidas. Mas sabe qual que é o problema? Muitas vezes é aquilo que o apóstolo Paulo falou. Existem muitos que não é a
Cristo que eles servem, mas apenas a si mesmo, apenas ao próprio estômago. O Deus deles é o próprio estômago. O Deus deles é o tempo deles, que é valioso demais. É a Netflix, talvez, é o Instagram, enfim, são muitas coisas secundárias, muitas coisas que não impulsionam, que não agregam, mas ali está o tempo dele, ali está o foco dele, mas não nós, amém? Porque o nosso Deus é aquele que vem em primeiro lugar nas nossas vidas. Só Ele que é digno de se assentar no alto trono do nosso coração. Todas as nossas adorações vãs devem se curvar diante do Senhor. Importa que Ele cresça e que nós diminuamos. Importa que a vontade dEle seja completada e realizada em nossas vidas, e não a nossa mesmo, mas a do Senhor. A do Senhor, somente a do Senhor.